Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Clara Thompson caminhava confiante pela calçada reluzente da Quinta Avenida. As vitrines brilhavam ao sol do meio-dia, revelando joias cintilantes que pareciam contar histórias de riqueza e prestígio. Ela parou em frente à joalheria mais famosa da cidade, a Montgomery & Co., um lugar onde apenas os clientes mais ricos pareciam ter permissão para entrar. Clara ajeitou seu casaco de lã bege e respirou fundo. Hoje não era apenas uma compra. Ela queria dar a Michael Carter, seu noivo, um anel de noivado que ela estava de olho há meses. Cada centavo havia sido cuidadosamente economizado, cada sacrifício feito com paciência. Este anel simbolizava não apenas o amor deles, mas também o sucesso e a perseverança que os trouxeram até aqui. Ao passar pela porta, Clara imediatamente sentiu os olhares dos funcionários sobre ela. O ar parecia mais frio lá dentro, e as paredes revestidas de mármore refletiam uma opulência quase intimidante. Madison White, a vendedora-chefe, aproximou-se dela com um sorriso que não conseguia esconder um pingo de desdém. Clara explicou gentil e confiantemente que queria ver o anel em questão. Mas Madison respondeu friamente: "Não tenho certeza se esta peça está disponível para você." Clara sentiu uma tensão crescendo dentro de si. Não se tratava simplesmente de uma questão de serviço. Era um julgamento baseado na cor da sua pele, um obstáculo invisível, mas muito real, num mundo que parecia reservado aos outros. No entanto, apesar da surpresa e da raiva que fervilhavam dentro dela, Clara permaneceu calma. Sabia que precisava parecer digna, forte e pronta para enfrentar a injustiça com coragem. O que ela ainda não sabia era que essa simples visita se tornaria o início de uma provação pública, uma humilhação que revelaria a verdadeira face da loja, de seus funcionários, e que também destacaria a força silenciosa de uma mulher negra que se recusa a ser diminuída. Clara entrou pela porta da joalheria Montgomery & Co. O delicado tilintar do sino ecoava pelo ar perfumado de jasmim e couro, um ambiente cuidadosamente criado para agradar os sentidos dos clientes abastados. O piso de mármore branco imaculado brilhava sob os lustres de cristal, e as vitrines transbordavam de colares de diamantes, anéis de safira e alianças de casamento brilhantes. Clara, vestida de forma simples, mas elegante, um casaco bege, um vestido azul escuro e uma bolsa discreta, porém refinada, caminhou confiante em direção ao balcão principal. Ela recebeu vários olhares, alguns clientes a examinaram brevemente antes de desviar o olhar, enquanto duas vendedoras trocavam sorrisos irônicos. Foi então que Madison White, a vendedora-chefe, entrou. Alta, loira e impecavelmente vestida, seu terno impecável parecia refletir tanto sua arrogância quanto sua ambição. Seu sorriso era educado, mas seus olhos gélidos percorriam Clara de cima a baixo como se a avaliassem, como se cada detalhe de sua roupa fosse a prova de que ela estava fora do lugar. "Olá, posso ajudar?" Madison perguntou, sua voz suave, mas carregada de desprezo mal disfarçado. Clara respondeu com sua eterna polidez: "Sim, vim ver um anel de noivado. Vi no seu site o modelo Estrela Eterna." O sorriso de Madison congelou. Ela arqueou uma sobrancelha e, em vez de se aproximar das janelas, cruzou os braços. "O modelo Estrela Eterna?" Ela repetiu secamente. "Tem certeza de que é isso? O que você está procurando?" Clara calmamente sustentou seu olhar. "Sim, tenho certeza. É um anel lindo e pretendo comprá-lo hoje." Madison soltou uma risada irônica. "Senhora, esta peça é muito exclusiva. Talvez prefira conferir nossa seção de acessórios", ela disse, gesticulando casualmente para uma exposição de pulseiras de fantasia muito mais baratas. Clara sentiu o coração apertar. Ela entendia perfeitamente o que estava em jogo. Não era uma questão do anel, nem do dinheiro. Era uma questão de cor. Mas, recusando-se a se intimidar, respirou fundo e respondeu calmamente: "Eu sei o que quero e posso pagar. Então, se você pudesse me mostrar o anel, seria perfeito." Ao seu redor, alguns clientes começaram a observar a cena. Madison, com o orgulho ferido, endireitou-se e respondeu secamente: "Receio que este modelo não esteja disponível, especialmente para você." As últimas palavras caíram como uma guilhotina. Clara ficou ali, com o olhar ainda fixo em Madison, enquanto uma tensão gélida se instalava na sala. A batalha silenciosa estava apenas começando. O silêncio na joalheria era quase palpável. Os olhares dos clientes se voltaram para Clara e Madison. Alguns pareciam envergonhados, outros curiosos, mas ninguém ousava intervir. Clara, recusando-se a baixar os olhos, repetiu calmamente:
Eu disse que queria ver o modelo Estrela Eterna. Se você não puder me ajudar, pedirei para falar com o gerente. Madison deu um sorriso de escárnio e então levantou a voz deliberadamente para que todos pudessem ouvir. A senhora entende que este modelo custa mais do que um carro de luxo. Precisamos garantir que nossos clientes possam realmente comprá-lo. Um murmúrio percorreu o salão. Vários clientes se viraram, seus olhares se deslocando da pele escura de Clara para seu casaco simples, como se ambos confirmassem o comentário de Madison. Clara sentiu um calor subir no peito, mas se forçou a manter a calma. Não preciso justificar meus recursos. Sei exatamente o que quero. Madison ergueu as sobrancelhas e se aproximou dela, seu tom agora venenoso. Sejamos realistas. Você não é exatamente o tipo de cliente que atendemos aqui. Talvez outra loja mais apropriada seja mais adequada. Essas palavras atingiram Clara como um tapa invisível. Ela sentiu a humilhação se espalhar por ela, mas se recusou a demonstrar. Sabia que se levantasse a voz, Madison só esperaria para fazê-la parecer uma cliente difícil. Pior ainda, Madison discretamente fez um sinal para o segurança, um homem corpulento de terno preto, que se aproximou lentamente. Sr. Johnson, o senhor poderia acompanhar esta senhora até a saída, ela disse com um sorriso falso. Os olhos de Clara se arregalaram. Como assim? Do que exatamente você está me acusando? Madison cruzou os braços e respondeu sem rodeios. Prefiro avisar antes que algo aconteça. Não é a primeira vez que vemos certas pessoas entrando aqui com mais intenções. A frase ecoou pela joalheria. Os clientes entenderam imediatamente o que ela queria dizer. Ela estava insinuando que Clara era uma ladra em potencial. Uma mistura de vergonha e raiva tomou conta de Clara. Seu coração batia forte, mas seu olhar permanecia fixo, ardendo com uma dignidade inabalável. Você está me discriminando descaradamente, disse ela com firmeza. E vai responder por isso. Ao seu redor, uma senhora idosa balançava a cabeça, indignada. Um jovem casal cochichava, chocado com a arrogância de Madison. Mas ninguém falava em voz alta. O segurança se aproximou, pronto para obedecer à ordem de Madison. Clara sabia que estava à beira de uma humilhação pública ainda maior, mas ela decidiu não desistir. Ela calmamente tirou o telefone da bolsa. Muito bem. Já que você se recusa a me servir, vou ligar para o meu noivo. Tenho certeza de que ele poderá esclarecer as coisas. Um sorriso confiante se espalhou por seu rosto, mesmo com as mãos tremendo levemente. Madison, acreditando que havia vencido, revirou os olhos. Mas ela ainda não sabia que aquele telefonema mudaria tudo. Clara ainda segurava o telefone, mas antes mesmo de discar o número de Michael, ela decidiu tentar argumentar com Madison pela última vez. Escute, disse ela com voz calma, mas firme, não estou aqui para causar problemas. Só vim comprar um anel para o meu noivo. Um anel que estou guardando há meses para dar de presente. Você não tem motivo para me tratar assim. Madison riu baixinho, com um sorriso de desprezo nos lábios. Senhora, todos dizem ter os meios. Mas temos que proteger nossa loja, entendeu? Clara franziu a testa. Me proteger do que exatamente? De mim mesmo? Da cor da minha pele? A vendedora sustentou seu olhar friamente e então se virou deliberadamente para dois clientes sentados mais distantes, como se buscasse sua aprovação. Estou apenas fazendo meu trabalho. Temos regras rígidas em relação a clientes de alto risco. Clara sentiu a garganta apertar. Era uma humilhação pública e evidente, e Madison sentia um prazer malicioso em destacá-la. Mas Clara se recusou a ser humilhada. Não estou pedindo tratamento especial, continuou ela. Só estou pedindo o mesmo respeito que você oferece a todos os seus outros clientes. Se tivesse se dado ao trabalho de me ouvir, saberia que meu noivo é um empresário de sucesso. Podemos perfeitamente pagar por este anel, e estou disposta a pagar imediatamente. Mas em vez de ouvi-lo, Madison caiu na gargalhada seca. Isso mesmo, e imagino que seu noivo também seja bilionário. Alguns clientes riram baixinho. A humilhação estava se tornando insuportável, mas Clara manteve a cabeça erguida. Respirou fundo e então disse abruptamente. O nome do meu noivo é Michael Carter. Talvez esse nome signifique algo para você? O silêncio reinou na sala. Alguns clientes trocaram olhares surpresos. Clara sabia que o nome repercutia na cidade. Michael era um empreendedor de sucesso, já citado em diversos jornais por suas inovações tecnológicas. Mas Madison, ignorando deliberadamente essa informação, deu de ombros. E não importa o nome dela. Aqui, eu decido quem é digno de ser servido. E a senhora não. As palavras atingiram-na como um tapa. Clara sentiu um nó no estômago. Mas permaneceu imóvel, digna, e finalmente descou o número de Michael.
Tudo bem, disse ela com uma calma gélida. Vou deixar meu noivo resolver isso. Do outro lado da linha, a voz de Michael parecia preocupada. Clara, o que está acontecendo? Ela fechou os olhos por um segundo, aliviada ao ouvir a voz dele. Você deveria vir. Imediatamente. O que Madison não sabia era que essa simples ligação viraria a situação de cabeça para baixo e transformaria sua humilhação em uma lição pública. Poucos minutos depois, a porta da joalheria se abriu de repente. Michael Carter entrou, vestindo um terno escuro de corte impecável, com o celular ainda na mão. Sua presença imponente imediatamente chamou a atenção. Seu porte atlético, olhar confiante e passo determinado revelavam um homem acostumado a liderar e ser ouvido. Ele examinou a sala até encontrar os olhos de Clara. Ela estava parada junto ao balcão, com o rosto calmo, mas os olhos brilhando de raiva reprimida. Michael avançou rapidamente em sua direção. Clara, o que aconteceu? Ele perguntou, sua voz profunda ecoando no silêncio tenso. Antes que ela pudesse responder, Madison interveio, com aquele sorriso artificial que ela achava profissional. Senhor, seu amigo se empolgou um pouco. Só temos que seguir certas regras aqui. Michael franziu a testa. Se empolgou, repetiu ele. Você a humilhou na frente de todo mundo quando ela só queria comprar um anel. Madison sustentou o olhar dele, ainda acreditando que conseguiria manter o controle da situação. Senhor, isto é um mal-entendido. Este cliente não se enquadra no nosso perfil habitual de clientes. Precisamos garantir. Michael o interrompeu bruscamente. Não. O que você está dizendo é que, como ela é negra e não se veste como seus clientes habituais, você decidiu que ela não pertence a este lugar. Um murmúrio percorreu a loja. Os clientes que até então estavam em silêncio começaram a sussurrar. Alguns concordaram com a cabeça, outros de repente pareceram desconfortáveis diante de uma cena tão tensa. Madison, desestabilizada, tentou recuperar a compostura. Senhor, o senhor não entende. Este modelo é extremamente caro e... Michael calmamente tirou sua carteira e colocou seu cartão bancário de metal preto no balcão com um gesto confiante. A entendo perfeitamente. E posso pagar por este anel imediatamente. O silêncio ficou ainda mais intenso. Madison ficou paralisada, incapaz de responder. Clara, por sua vez, sentiu uma mistura de alívio e orgulho ao ver o noivo defendê-la com tanta veemência. Mas Michael não tinha terminado. Ele então pegou o celular e abriu uma reportagem com sua foto na primeira página, com a manchete: Michael Carter, o jovem milionário que revolucionou a tecnologia americana. Ele colocou-o no balcão, na frente de Madison. Você disse antes que esse tipo de cliente não pertencia a este lugar, não é? Bem, deixa eu te contar uma coisa, essa mulher é minha noiva. E eu nunca vou tolerar que ninguém a trate com menos respeito do que ela merece. Um suspiro percorreu a joalheria. Clientes chocados sacaram seus celulares, alguns para filmar discretamente a cena. Madison, pálida, procurou palavras, mas nenhuma veio. Clara, por sua vez, colocou delicadamente a mão no braço de Michael, lançando-lhe um sorriso discreto. Ela não precisou dizer mais nada, sua dignidade falava por si. O que Madison ainda não sabia era que essa humilhação teria um efeito muito mais violento do que ela esperava. A tensão na joalheria estava no auge. Madison, pálida como papel, tentava manter um sorriso contido, mas suas mãos tremiam levemente. Os clientes fascinados aguardavam o que aconteceria em seguida, como se estivessem assistindo a uma peça de teatro. Michael, ainda de pé, olhou para a vendedora com uma calma gélida. Você parece não entender, disse ele com uma voz calma, mas ríspida. Não sou apenas um cliente de passagem. Ele tirou outro documento da pasta que sempre carregava consigo para os negócios. Era um contrato oficial com o timbre da sua empresa. Carter Technologies. Ele colocou-o na frente de Madison, sem tirar os olhos dos dela. O que você não sabe é que sua joalheria Montgomery & Co. trabalha em parceria com a minha empresa para equipar suas lojas com software de gestão e segurança. Sou fundador e CEO desta empresa. Um murmúrio de descrença percorreu a sala. Alguns clientes pegaram seus celulares para conferir e logo, sussurros confirmaram a informação. Isso mesmo, é ele mesmo. Carter Technologies. Vi no noticiário semana passada. Madison deu um passo para trás, com os olhos arregalados. Eu não sabia. Michael levantou uma sobrancelha. Claro que não. Você não se deu ao trabalho de olhar além dos seus preconceitos. Julgou minha noiva apenas pela aparência. E agora vai enfrentar as consequências. A gerente da loja, alertada pela comoção, entrou correndo. Ela era uma mulher elegante na casa dos 50 anos, claramente acostumada a crises, mas ao ver os documentos no balcão e reconhecer Michael, seu rosto congelou. Senhor Carter,
Eu não sabia que você estava aqui. Michael virou a cabeça ligeiramente em sua direção. Então, deixe-me lhe ensinar uma lição vital. Todo cliente que entra pela sua porta merece respeito. Não apenas aqueles que se encaixam nos seus estereótipos de riqueza. Madison, humilhada, abaixou a cabeça, incapaz de encarar Michael ou Clara. Clara, por sua vez, permaneceu ereta, orgulhosa, com a dignidade intacta, apesar da humilhação que acabará de sofrer. Não precisou dizer uma palavra, a verdade finalmente falava por si. Michael concluiu com voz firme. A partir de hoje, reavaliarei pessoalmente minha parceria com sua joalheria. Se seus funcionários não tratam meus entes queridos com respeito, duvido que você mereça trabalhar com minha empresa. Um silêncio pesado seguiu suas palavras. A sala inteira sabia que o equilíbrio das coisas acabará de mudar. Madison finalmente entendeu que não havia ofendido apenas um cliente. Ela havia insultado a esposa de um homem que poderia arruinar a reputação e o futuro da loja com uma única decisão. A atmosfera na joalheria era pesada, quase elétrica. Todos os clientes prenderam a respiração, esperando para ver o que Michael faria em seguida. Clara, ainda em pé ao lado dele, permaneceu calma, mas seu olhar revelava a ferida profunda que aquela humilhação havia deixado. Michael, colocando a mão sobre a de Clara, deu um passo em direção ao centro do salão. Sua voz, clara e calma, ecoou por todo o espaço. Senhoras e senhores, gostaria que vocês testemunhassem o que aconteceu aqui. Todos os olhares se voltaram para ele. Até os funcionários que até então estavam em silêncio, aproximaram-se discretamente. Minha noiva entrou nesta loja hoje para comprar um anel de noivado. Ela sabia exatamente o que queria e tinha condições de comprá-lo. Mas em vez de receber o respeito e o atendimento que todo cliente merece, foi humilhada publicamente. Disseram que ela não se encaixava no perfil e insinuaram que ela era uma ladra em potencial, simplesmente por ser negra. Um murmúrio de indignação percorreu a loja. Uma cliente idosa, elegantemente vestida, balançou a cabeça, indignada. Um jovem pegou o celular e começou a filmar discretamente, ciente de que aquele momento tinha um valor muito maior do que uma mera altercação comercial. Michael então se virou para Madison, seu olhar duro como aço. Você pensou que ninguém veria, que seu desprezo passaria despercebido. Mas hoje, você vai assumir a responsabilidade por suas ações diante de todos. Madison, pálida, tremia levemente. Senhor Carter, peço desculpas. Ela gaguejou. Michael levantou a mão para interrompê-lo. Não para mim. Para ela. Para a mulher que você humilhou. Ele se afastou e colocou Clara à frente. Todos os olhares se voltaram para ela. Ela estava magnífica em sua dignidade silenciosa, seu casaco bege lhe dava o ar de uma rainha naquele ambiente luxuoso que tentará menosprezá-la. Madison engoliu em seco e então se dirigiu a Clara com a voz trêmula. Senhora, peço desculpas pelo meu comportamento. Eu estava errado. Clara encarou por um instante, com o olhar repleto de calma, mas também de profunda mágoa. Ela poderia ter explodido menosprezando-a. Mas em vez disso simplesmente respondeu com firmeza e gentileza. O que você me disse hoje não vai desaparecer com uma palavra. Só espero que pense 2 vezes na próxima vez que julgar alguém pela aparência. Os clientes aplaudiram suavemente, alguns assentiram em admiração. O momento havia mudado. A mulher humilhada tornou-se o exemplo, e a mulher arrogante foi silenciada. Michael conclui, sua voz soando como um veredito. Se você não respeita minha noiva, então você não me respeita. E acredite, isso terá consequências para sua loja. O gerente, furioso, prometeu imediatamente resolver a situação. Mas o estrago já estava feito. Os clientes tinham visto tudo. A história, filmada por vários celulares, se espalharia para além daquelas paredes e daquela loja. Clara, segurando delicadamente a mão de Michael, finalmente sentiu um peso sair de seu corpo. Ela havia sofrido humilhação, mas emergiu com sua dignidade intacta. Quando Claire, ainda se recuperando da humilhação sofrida, voltou para casa com os olhos vermelhos, encontrou o marido Mark Delacroix sentado em seu escritório. Ele estava imerso em alguns arquivos importantes, mas imediatamente levantou os olhos ao ver o estado da esposa. Claire, o que aconteceu? Ele perguntou com uma voz suave, mas preocupada. Claire hesitou. Ela queria guardar tudo para si, pensando que Mark já tinha responsabilidades demais e que ela não deveria acrescentar esse fardo a ele. Mas suas emoções estavam à flor da pele. Então, com a voz embargada, ela contou a cena na loja, a vendedora arrogante, os clientes que olhavam sem dizer nada, a humilhação de ser tratada como uma intrusa, quando ela só queria comprar um presente para ele. Mark permaneceu em silêncio, mas seu olhar endureceu.
Ele, o milionário respeitado, acostumado aos sorrisos e bajulações do mundo dos negócios, acabará de perceber que sua esposa ainda passava por humilhações diárias que ele jamais poderia imaginar. Eles fizeram isso com você? Ele respirou com o maxilar cerrado. Sim, e o pior é que todos estavam olhando, mas ninguém ousou intervir, Claire respondeu, com lágrimas rolando pelo seu rosto. Mark levantou-se lentamente. Seu silêncio era mais pesado que qualquer grito. Claire conhecia aquele olhar, o olhar de um homem que não deixaria a injustiça passar em branco. Ele se aproximou dela, pegou suas mãos e declarou com voz firme: Claire, ninguém, absolutamente ninguém tem o direito de te tratar assim. Amanhã, vou mostrar a eles quem você é. E quem nós somos. Naquela noite Mark fez ligações discretas, contatando alguns de seus associados e até mesmo um jornalista próximo. Ele estava planejando algo. Claire, embora ainda frágil, sentiu uma nova esperança. Talvez essa humilhação se transformasse em uma lição que muitos aprenderiam. Enquanto a atmosfera da loja congelava, murmúrios ecoavam pelo salão. Os clientes, testemunhando a cena humilhante, pegaram seus celulares para filmar. A vendedora, com um sorriso altivo nos lábios, ainda achava que tinha vencido o jogo. Mas foi naquele exato momento que a porta de vidro da loja se abriu. Um homem alto e elegante, vestido com um terno sob medida, entrou com passos confiantes. Seus olhos escuros refletiam poder e raiva reprimida. Ele estava Ricardo Johnson, um dos empresários mais respeitados e ricos da cidade, e o mais importante, marido de Grace. Querida, o que está acontecendo aqui? Ele perguntou em voz profunda, olhando preocupado para sua esposa. Grace, comovida, mas com dignidade, explicou em poucas palavras como a vendedora a havia humilhado, tratado-a como uma intrusa e se recusado a atendê-la. Richard cerrou os dentes, o olhar fixo na vendedora, que empalidecia visivelmente. Isso é verdade? Você ousou insultar e expulsar minha esposa desse jeito? A vendedora, tremendo, tentou gaguejar uma justificativa desajeitada. Esse senhor, eu não sabia. Eu só pensei. Mas Richard a interrompeu bruscamente. Você achou que uma mulher negra não pertencia a este lugar, não é? Deixa eu te dizer uma coisa. Ela não é apenas minha esposa. Ela é a razão pela qual me tornei o homem que sou hoje. Ela merece todo o respeito do mundo. O silêncio tomou conta da loja. Os clientes observavam fascinados. Alguns assentiram, chocados com o comportamento da vendedora. Richard pegou a mão de Grace carinhosamente e se virou para o diretor, que havia chegado às pressas. Se é assim que você trata seus clientes, posso garantir que sua loja não terá futuro nesta cidade. Os olhos do gerente se arregalaram. A vendedora percebeu que sua carreira havia acabado. A tensão estava ao rubro. Todos os olhares estavam agora voltados para Richard Johnson. O ar estava pesado, quase elétrico. A vendedora não ousava mais olhar para cima. O gerente suava profusamente e Grace, ainda em pé, segurava a mão do marido, sentindo tanto sua raiva quanto seu amor. Richard respirou fundo e se virou para os clientes, alguns dos quais ainda estavam filmando. Sua voz, grave e confiante, ecoou por toda a loja. Senhoras e senhores, hoje vocês testemunharam um flagrante ato de discriminação. Minha esposa, Grace Johnson, foi humilhada aqui simplesmente por ser negra. Um murmúrio indignado percorreu a sala. Richard continuou, seu olhar percorrendo a sala como um maestro conduzindo sua plateia. Para quem não me conhece, sou Richard Johnson, fundador da Rio de Janeiro Industries. E esta mulher que você vê aqui, elegante, digna, respeitosa, é minha esposa há 15 anos. Ela também é mãe dos meus filhos e cofundadora de várias de nossas fundações beneficentes. O silêncio se tornou total. Até os telefones pararam de se mexer. Esse tipo de comportamento é inaceitável. Não só para minha esposa, mas para qualquer pessoa que entre nesta loja com a intenção de ser tratada como cliente, não como suspeita. Richard então se virou para o diretor, que parecia prestes a desmaiar. Estou lhe dando duas opções. Ou você pede desculpas imediatamente e publicamente à minha esposa e a todos os seus clientes aqui. Ou eu rescindirei todos os contratos que minha empresa tem com seus fornecedores e tornarei este vídeo público em todos os canais de notícias. O diretor, pálido, curvou-se levemente em direção a Grace. E Senhora Johnson, peço desculpas em nome de toda a nossa equipe. Esse comportamento é impróprio para a nossa organização e garanto que medidas imediatas serão tomadas. Então ele se virou para os clientes. Senhoras e senhores, lamentamos profundamente o ocorrido hoje. O vendedor envolvido será imediatamente suspenso e reavaliaremos nosso treinamento para garantir que isso nunca mais aconteça. Aplausos irromperam na loja.
Alguns clientes até vieram apertar a mão de Grace para dizer que estavam orgulhosos dela, que ela tinha sido corajosa e que havia ensinado a todos uma lição importante. Richard falou novamente. Não é a cor da pele, nem as roupas, nem a aparência que definem o valor de um ser humano. É o coração, a dignidade e as ações. Então ele deu um beijo na mão de Grace e acrescentou suavemente, mas alto o suficiente para todos ouvirem. E eu sou o homem mais sortudo do mundo por ter essa mulher ao meu lado. Os olhos de Grace se encheram de lágrimas. Mas desta vez não eram lágrimas de tristeza. Eram lágrimas de orgulho. No dia seguinte, o vídeo da humilhação e do confronto já havia circulado nas redes sociais. Em poucas horas, recebeu milhares de visualizações e centenas de comentários denunciando a discriminação da joalheria e elogiando a coragem de Grace e a firmeza de Richard. A mídia local e nacional divulgou a história, ampliando seu impacto. A vendedora Madison foi imediatamente suspensa, e a gerência da loja emitiu um comunicado oficial de desculpas públicas. Mas o dano à sua reputação foi irreversível. Ela havia se tornado um modelo negativo, um símbolo de arrogância e discriminação no setor de varejo de luxo. Para Grace foi uma vitória pessoal. Ela havia sido humilhada, mas permaneceu digna e calma. Sua coragem e paciência transformaram a injustiça em uma lição pública. O vídeo se tornou uma ferramenta educacional sobre racismo e tratamento justo de clientes, compartilhada em escolas de negócios e fóruns de discussão. Richard, por sua vez, apoiou Grace publicamente e agradeceu-lhe novamente pela coragem. Juntos organizaram uma arrecadação de fundos e uma campanha de conscientização para promover a diversidade e a inclusão no varejo e serviços de luxo. Essa experiência foi um ponto de virada. Não apenas Madison e a loja assumiram seus erros, mas Grace se tornou um símbolo de dignidade e resiliência. O que deveria ser um momento de vergonha se tornou uma lição universal. Respeito e dignidade não são negociáveis, e a coragem diante da injustiça muda tudo.